Olá pessoal, primeiramente vim me apresentar. Meu nome é Adriele, estou no 5º período de graduação de Filosofia na Universidade Federal de Uberlândia e esse vídeo tem o objetivo de explicar e responder os exercícios do PET 2 para o 2º e 3º ano do ensino médio. Então, nesse vídeo eu vim fazer com vocês a resolução das questões que estão no material já disponibilizado. O tema principal que a gente vai trabalhar é sobre Sócrates, e no material de vocês vem um texto, para falar brevemente sobre esse filósofo. Então, bora lá. Vamos dar início com a primeira questão, que pede para fazer a leitura de um trecho e logo em seguida, com base nessa leitura, produzir um texto com os destaques em 2 características das atitudes filosóficas. Então, bora lá. A atividade filosófica, ela possui 4 características que dão significado ao pensamento crítico, que são o espanto, a dúvida, o rigor e a insatisfação. O espanto que o ser humano tem diante daquilo que ele não conhece é o começo do pensamento que vai em busca de respostas para as perguntas que fazemos. A dúvida, que leva sempre ao ato de questionar e não simplesmente aceitar os conceitos e verdades que foram impostos e construídas ao longo do tempo. O rigor, no método que argumenta, sendo os princípios racionais, evitando os erros enganosos de pensamentos e, por fim, a insatisfação, que nos leva sempre aos novos questionamentos. A primeira das características filosóficas que se pode abordar é a indagação. A partir dela, o indivíduo não se contenta apenas com o fato de que é isso e pronto. Ele parte em busca de saber como revelar situações que não estão esclarecidas. Segundo, obedecendo às leis e princípios, pode-se afirmar que a razão ela é realizada pelo progresso da civilização e da sabedoria. Pela razão, o homem pode conquistar a liberdade e tornar seu próprio pensamento livre, mais científico e mais avançado. E através da atitude filosófica que tendemos à ação que busca sempre posicionamentos melhores diante da realidade. Bom, então agora a gente vai passar para a questão 2. A questão vem aí mais uma vez pedindo para produzir uma espécie de texto, só que dessa vez refletindo sobre o texto Alegoria de Platão. Esse texto aí é de fácil acesso e você pode encontrar ele na internet. Pede aí para fazer uma reflexão sobre o que é o conhecimento, qual a nossa relação com a verdade e o que nos leva a querer saber e fazer aquilo que consideramos certo. Aí no meio da pergunta faz um joguinho, né? O que a gente considera certo e o que é uma coisa certa para nós. E então vamos para a apresentação, para a resolução. Como fala no texto, o conhecimento para Platão era puro idealismo. Platão ele dividiu o mundo entre o mundo das ideias e o mundo sensível, num sentido de dualidade. Ele dizia que o mundo sensível era uma cópia imperfeita do mundo das ideias, ou seja, mundo verdadeiro e perfeito, pois o mundo sensível era um mundo representado por meio dos sentidos como tato, olfato, visão. O filósofo também desprezava tais fontes de conhecimento e ratificava que somente o saber construído por meio da ideia era o verdadeiro conhecimento. A nossa relação com a verdade surge a partir da necessidade de descobrirmos o verdadeiro significado das coisas. Para isso, precisamos de formas confiáveis e úteis, ou seja, precisamos da verdade. O nosso conhecimento ele provém de uma cultura na qual sempre fomos ensinados do que é correto ou incorreto, e os fatos e características da nossa vida complementam o nosso pensamento de que é certo. Ou seja, desde mais novos, somos bombardeados com informações e construímos com isso os nossos valores. Daí então, quando começamos a conviver com outras pessoas em outros ambientes, aprendemos outras realidades e assim podemos perceber que muitas das vezes nossa percepção do que é correto não é a mesma para outra pessoa, não é abrangente.
cabe a cada um de nós percebemos que vivemos em uma sociedade com uma grande diversidade de pessoas e que o certo é uma questão muito singular, pois cada pessoa acredita ter sua própria verdade. Vamos dar início agora à questão 3, que já vem pedindo para assistir um vídeo e responder as questões seguintes, começando pela letra A. Ela questiona qual é a relação da filosofia com a educação e a formação humana. E é muito simples responder. A relação que a filosofia tem com a educação e a formação humana, ela se dá por meio da inserção de uma forma independente de se pensar, o que é introduzido pela razão de forma a gerar um pensamento crítico individual em cada pessoa. Já indo para a questão B, ela pergunta a quais as principais características das atitudes filosóficas de Sócrates e se assemelha um pouco com a primeira questão que fizemos anteriormente. Dentre as principais características das atitudes filosóficas de Sócrates, pode-se citar a sabedoria própria de cada pessoa e a não aceitação como verdades inquestionáveis da opinião dos outros e do próximo. Enfim, indo para a última alternativa C, da questão 3, que questiona o porquê atitudes como as de Sócrates são fundamentais para a construção de uma vida individual e coletiva, saudáveis e pede também para justificar a resposta a partir das ideias que foram apresentadas no vídeo, que está no enunciado da questão. Enfim, as atitudes como as de Sócrates são fundamentais, pois elas dão autonomia para cada pessoa adquirir, pode ter seu próprio senso crítico dentro de uma sociedade. Então eu encerro por aqui, espero ter ajudado vocês com essas questões e nos vemos em breve. E vocês continuem ligadinhos nas nossas redes sociais, Residência Filosófica 2020, pois sempre haverá coisas novas.